Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de confiabilidade de conversores eletrônicos e vamos estudar hoje os modelos de vida útil de semicondutores e capacitores. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, onde nós iremos estudar os modelos de vida útil dos semicondutores na parte 1, os modelos de vida útil dos capacitores na parte 2, e eu farei um exemplo resolvido numérico com cálculos de vida útil para uma determinada aplicação na parte 3. Bom, vamos começar então nesta aula com os modelos de vida útil dos semicondutores. Pessoal, fazendo uma introdução do que já foi dito nas aulas anteriores, os modelos de vida útil eles são a base de uma análise de confiabilidade estatística. Esses modelos de vida útil, geralmente, eles são obtidos por testes de aceleração, testes acelerados, que a gente consegue uma grande massa de dados e faz análises estatísticas, como vocês viram na aula anterior. E nesses testes, nesses dados, a gente mapeia diferentes estressores que afetam a vida útil dos componentes. Então, é interessante que a gente desenvolva um modelo de vida útil a partir desses testes acelerados para cada mecanismo de falha independentemente. Isso não quer dizer que para o mesmo mecanismo de falha eu posso ter mais de um estressor. Mas não é interessante que eu desenvolva um modelo de vida útil que estresse mais de um mecanismo, que a gente não saiba exatamente qual que foi a causa da falha naquele componente. Isso acontece muito, por exemplo, nos capacitores, onde a gente não consegue dizer qual foi exatamente o mecanismo que falhou inicialmente. A gente só consegue detectar a falha do componente porque os mecanismos eles estão acoplados. Mas nos semicondutores, por exemplo, que é o objetivo desta aula de hoje, a gente tem modelos de vida útil diferentes para cada mecanismo de falha, porque dependendo da aplicação que nós vamos colocar o nosso semicondutor para trabalhar, um mecanismo de falha vai ser mais estressado do que o outro. Tá? E dentro desses mecanismos, como eu já falei, nós podemos ter diferentes fatores de estresse que vão afetar a vida útil. E, portanto, nós utilizaremos ferramentas estatísticas para prever qual que é a probabilidade de falha desse componente. Na literatura, vocês vão encontrar 2 tipos de modelos de vida útil. São os modelos empíricos, baseados em análises estatísticas, oriundas desses testes de aceleração, ou de banco de dados de experiências de longo termo em operações reais da indústria, em universidades, no meio acadêmico, onde há essa informação armazenada. Só que quando a gente pensa nesses modelos de vida útil empíricos, eles muitas vezes eles são limitados aos parâmetros, ao range dos parâmetros no qual eles foram ensaiados. Por exemplo, se você faz um modelo de vida útil para capacitores, você ensaia ele dentro de uma determinada faixa de tensão. Então você espera que aquele modelo seja válido para aquela sua faixa de tensão que você aplicou. A mesma coisa, por exemplo, para semicondutores. Você faz um teste acelerado dentro de um range de temperatura de junção. Então, você espera que quando você vá utilizar o seu modelo de vida útil, que veio deste teste, você utilize valores dentro deste limite. O que na prática não é exatamente o que acontece. A gente muitas vezes precisa extrapolar esses limites, muitas vezes até porque a operação do meu componente ela está fora desse range, e também por falta de informação do fabricante, por falta de outros modelos mais adequados para essa aplicação. Então, os modelos empíricos eles são muito interessantes por ter essa facilidade de derivar de modelos acelerados, mas tem esse problema na extrapolação dos valores. E eles são puramente estatísticos. Já os outros tipos de modelo de vida útil que existem, eles são baseados na física do componente. Isso daqui não é o Physics of Failure, o POF, que esse POF é um conceito antigo e os modelos de vida útil empíricos, eles utilizam esse conceito, porque você vai desenvolver um modelo atacando exatamente qual que é o mecanismo de falha, mecanismo esse que pode ser químico, mecânico, elétrico, térmico. Você vai estudar a física por trás da falha dele, você vai desenvolver um modelo acelerado que ataca aquele mecanismo, então tem o POF envolvido ali, mas você faz isso estatisticamente.
Os modelos baseados na física do componente, eles vão analisar o estado atual do seu componente. Eles vão levar em consideração estresses e forças mais complexos que envolvem toda a sua estrutura interna, toda a sua geometria, ações combinadas, mecânicas, térmicas. Então, acaba sendo um modelo muito mais direcionado para aquele componente. Então, você precisa fazer uma calibração dos parâmetros desse modelo de forma individual, né? E acaba sendo algo muito mais preciso, porém muito mais trabalhoso, muito mais custoso de ser feito, né? Então, esses modelos, eles têm essa vantagem de você estudar internamente o mecanismo de falha, você fazer uma análise interna do seu componente para aquela geometria em específico, para aquele modelo, mas ele tem a desvantagem de ser muito complexo, né? Então, na nossa análise desta aula, nós vamos focar nos modelos empíricos que derivam de testes acelerados. Vamos lembrar aqui quais são os mecanismos de falha dos semicondutores, os principais, tá, pessoal? Aqui eu tenho um corte transversal de um módulo de GBT, por exemplo. Aqui a gente consegue ver o chip maior, o chip do GBT, os chips do diodo. E aqui a gente tem o primeiro mecanismo de falha, o primeiro componente propenso à falha, né, que é o bond wire, ou fio de ligação, que faz a conexão em GBT e diodo, ou a conexão dos terminais externos com a estrutura interna do componente, né? Esses bond wires, eles são propensos à falha. Pode ocorrer o lift-off, né, que é esse bond wire levantar da superfície onde ele é soldado. Pode ocorrer o cracking, né, a ruptura nessa volta onde o bond wire é soldado, como a gente consegue ver nessa imagem. Pode ocorrer também, como eu falei, né, o lift-off, o cracking. E a gente tem aqui camadas de solda que fazem a solda do chip com substrato, do substrato com base plate. E essas camadas de solda, chamadas de solder joint, né, junção de solda, elas também são propensas à falha. Podem ocorrer delaminação da solda, crackings na solda também. Podem ocorrer corrosões no bond wire, metalização. Pode ter problema na metalização da superfície. Então, esses são os principais mecanismos de falha dos semicondutores, né? E os principais estressores, os componentes que mais vão agredir o componente, eles são a temperatura de junção média, o seu valor médio, a variação dessa temperatura de junção, ou que a gente costuma chamar de ciclagem da temperatura, né? E também o período com que ocorre essa ciclagem. Vamos lembrar aqui de aulas anteriores, né, que a gente tem ciclagens de curto termo, que ocorrem na frequência da rede elétrica, 50 a 60 Hz. Temos ciclagens de longo termo, da origem do perfil de operação, da ordem de minutos, horas, dias, né? Então, você já sabe, eu já mostrei para vocês como determinar esses parâmetros e eles vão ser os principais estressores dos semicondutores, vão ser os principais responsáveis por afetar a vida útil nos modelos que nós vamos discutir daqui para frente. E os testes acelerados que são realizados em semicondutores são basicamente de dois tipos. Tem os testes de ciclagem de temperatura e o de ciclagem de potência. Os testes de ciclagem de potência, eles são chamados de testes ativos, porque como que ele é feito, né? A gente costuma, a gente dá um degrau, a gente controla a potência que é dissipada no chip, a gente dá uma entrada de corrente, por exemplo, e a gente fica ligando e desligando essa fonte para promover os ciclos térmicos. E o chip é a própria fonte de calor, é de onde o calor é gerado devido às perdas que são dissipadas no componente. Por isso que esse teste é chamado de teste ativo, né? O chip é a própria gerador de fonte de calor. Então aqui a gente fica ligando e desligando uma fonte, que pode ser uma fonte CC ou uma fonte CA, para fazer passar uma corrente no semicondutor, né, e provocar os ciclos térmicos. Então a gente tem controle diretamente sobre a potência. Já os testes acelerados com ciclagem de temperatura, eles também são chamados de testes passivos, porque a fonte geradora de calor agora é um meio. Então, por exemplo, o semicondutor, o chip, o módulo, ele é colocado dentro de uma câmara controlada, e aí a temperatura externa
ela é controlada, ela é setada por determinado valor, né? E aí a gente faz com que a temperatura de junção atinja aquele valor controlado e a gente controla também a ciclagem. A gente tem um processo de aquecimento e tem um processo de resfriamento através de coolers, de água, de ar, de gás. Então, pela fonte geradora não ser o chip, sim um meio externo, esse teste é chamado de teste passivo, tá? A ideia nos dois testes é a mesma, é promover ciclos térmicos, né, de forma mais acelerada, com período de ciclagem menor do que isso realmente ocorreria na prática, ou fazer isso de uma forma mais intensificada, condensada, para que a gente consiga obter o número de ciclos desejado para conseguir obter dados suficientes, né, ensaiar esse componente até a falha dele e conseguir levantar os modelos de vida útil. Aqui tem um exemplo de testes acelerados ativos, né, de potência, com pulso CC e com pulso CA. Então, basicamente, a ideia é você dar degraus de corrente, pode ser CC ou CA, para fazer essa ciclagem. Você liga, o dispositivo começa a conduzir corrente, ele vai aquecer, ele vai dissipar calor devido às suas perdas de condução e de chaveamento. E quando você desliga, esse componente ele tende a resfriar e aqui a gente tem um ciclo térmico, né? Até que você liga novamente o componente. Então, quando você faz isso em altas frequências, perceba que nessas altas frequências aqui eu estou falando de milissegundos, segundos, minutos, né? Não estou falando da frequência de chaveamento. Isso aqui é só uma forma de você promover uma maior quantidade de ciclos dentro de um curto espaço de tempo, afinal é um teste acelerado, né? Você pode fazer isso também de forma alternada, tá? É o mesmo princípio. A interessante de fazer de forma alternada é que você tem uma informação mais precisa, mais real do valor das perdas que vão ser de fato dissipadas no componente numa aplicação real. Aqui tem um exemplo, uma tabela de dados desse RAPSDR aqui, que é Reliability Advanced High Power Semiconductors Device for Traction Applications, né? Que seria uma análise de confiabilidade para semicondutores de alta potência aplicados a aplicações com tração, né? O interessante é como que esses testes foram realizados, né? E aqui a gente percebe que foram feitos testes de potência, a testes ativos, né? E testes passivos. E aqui o que a gente consegue perceber é o ciclo do teste, né? Então, nesse teste aqui, por exemplo, nesse primeiro teste ativo, foram dados degraus de corrente com um ciclo de 3 segundos, um delta de temperatura de 50 ou de 70 graus, com um valor mínimo de 55. A corrente ela foi regulada para a corrente nominal do chip, né, do semicondutor, e foram feitos 3 milhões de ciclos. Então, se a gente pega 3 segundos e multiplica por 3 milhões, a gente tem um total de 104 dias de duração desse ciclo acelerado. Isso foi feito, por exemplo, para verificar a confiabilidade do bond wire nessa aplicação. Outros testes, por exemplo, esse teste passivo aqui de temperatura, né, onde você regula a temperatura numa câmara, você tem variações de temperatura de 25 a 105 graus, variações do meio, né, você provoca essa temperatura de junção, essa variação de temperatura de junção através da variação da temperatura do meio, e eles foram feitos foi um teste de 4 minutos até se atingir 10 mil ciclos. Então perceba que cada mecanismo de falha, você tem uma necessidade de uma quantidade de ciclos, de uma especificação do seu teste, né? E isso pode durar horas, dias, meses, né? Mas é preciso lembrar que muitas vezes esses semicondutores eles têm uma vida útil de anos, 5, 10, 15 anos, né? Então esse é um teste acelerado para que a gente consiga obter esses resultados aí nessa faixa, nesse horizonte de tempo. Aqui tem algumas fotos de câmaras controladas para realizar o teste de ciclagem térmica, né? Alguma dessas câmaras é possível controlar, além da temperatura, a umidade, alguns outros parâmetros. Então, tem desde pequenas aplicações, pequenas entre aspas, né? Até câmeras para avaliar conversores bem maiores, bem mais completos, né? E uma vez que a gente coloca os dispositivos nessa câmara, né, a gente ensaia eles até falhar. Sendo que, como que a gente determina que o componente falha? Existem os critérios de falha que também já foram discutidos. Nos bond wires, por exemplo, o critério de falha seria um aumento de 5 a 20% na tensão VCE.
como a gente consegue ver, por exemplo, aqui neste gráfico, ou uma análise de uma falha pelo solder joint, né, pela junção de solda, seria um aumento de 20 a 50% da resistência térmica de junção para case. Então, aí a gente, uma vez que a gente faz o teste acelerado e obtém esses dados, a gente consegue, a partir daqui, desenvolver os modelos de vida útil. Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão com vocês até o momento. Nós estamos exatamente aqui. Temos esses dados. Como que nós vamos fitar esses dados? Qual modelo que nós vamos utilizar? Qual forma, né, qual a cara do modelo que nós vamos utilizar para obter um modelo de vida útil para esses componentes? Bem, eu vou apresentar agora para vocês os modelos de vida útil mais conhecidos, tá? Vou começar pelo modelo de Coffee-Mason. Esse Coffee-Mason é um modelo muito antigo, lá da ordem de 1960, 1970. Na verdade, essa equação, né, essa lei de Coffee-Mason é uma lei que relaciona estresses cíclicos com a deformação plástica de um determinado material. Então você cicla termicamente esse material. Na verdade, essa lei de Coffee-Mason ela foi inicialmente utilizada para estresses mecânicos, onde o estressor era uma força mecânica e você tinha uma ciclagem, uma deformação que atuava na região plástica do material, e você tinha falha exatamente quando você rompia, você saía da região plástica, né, e aí você não conseguiria mais retornar na informação que foi dada. Então isso foi estendido para uma análise de semicondutores, onde o estressor é térmico, né, você tem ciclos térmicos até que você promova ali, você rompa essa região plástica. Nessa lei de Coffee-Mason aplicada aos semicondutores, aqui nós estamos falando de modelos de bond wire específicos, tá? Aqui a gente tem que NF é o número de ciclos até a falha. Então imagine que nós estamos pensando em ciclos térmicos, que tem um período bem definido. E esse NF vai me retornar quantos ciclos térmicos sobre aquelas condições específicas aquele semicondutor vai conseguir atuar. Esse número aqui normalmente está um número muito elevado, na ordem de 10 a nona, 10 a décima. Depende das condições que ele está atuando, né? E neste caso desse modelo, os principais parâmetros são, na verdade, o único parâmetro estressor aqui é a amplitude da variação da temperatura de junção. Como aqui a gente está falando de variação, tanto faz isso aqui estar em Kelvin ou estar em graus Celsius, né? Porque variação dos dois vai dar a mesma variação, né? Então, basicamente, esse modelo de Coffee-Mason, ele calcula o número de ciclos até a falha, considerando que apenas a variação da temperatura de junção é responsável por limitar a vida útil do componente. Em seguida, nós tivemos uma evolução deste modelo de Coffee-Mason, utilizando agora o termo de Arrhenius. É um termo que leva em consideração a temperatura de junção média. Então, não basta somente eu considerar a amplitude dessa temperatura de junção. O seu valor médio também é importante. Apesar de que vai ser muito mais relevante esse termo na equação do que este termo, mas existe uma influência da temperatura de junção média, representada aqui pelo TJM. Nessa equação, o EA e o KB, o EA é a energia de ativação do dispositivo. Essa energia de ativação é a energia mínima necessária para que para que o mecanismo comece a falhar, né? Então, esse é um conceito muito utilizado na engenharia de confiabilidade, né? Que quando a gente pega esse modelo de vida útil e faz um curve fit nele, se a gente aplica um log nesse exponencial, por exemplo, o que vai estar multiplicando o TJM aqui é um termo linear, o EA sobre KB, né? Então, isso aqui nos dá uma ideia de quando que começa a ocorrer a falha. Então, o EA ele é obtido através desse fit no modelo de vida, né? Ele representa a energia mínima necessária, energia essa que pode ser mecânica, térmica, elétrica, é a energia envolvida no processo necessária para promover a falha do componente, o início da falha do componente, né? KB é a constante de Boltzmann, é um valor fixo, a gente utiliza normalmente 8,62 vezes 10 a menos 5. E os parâmetros A e B eu não comentei no modelo anterior, mas são parâmetros o A e o beta, né? Esse A é chamado de fator de tecnologia e esse beta é um parâmetro do curve fitting. A mesma coisa aqui no Coffee-Mason.
Não necessariamente esses parâmetros são iguais, na verdade eles não são iguais, né? Cada curva fit que a gente faz, né? A gente pega os dados obtidos dos testes acelerados e a gente vai fitar aqueles dados com esses modelos. Então o A e o beta eles vão ser diferentes. Temos uma melhora ainda daquele modelo, que é do Norris-Landsberg, né, que além de considerar aqueles termos, considera também agora a frequência dos ciclos térmicos. Então agora, perceba que a coisa vai evoluindo. Além da temperatura de junção média e da variação do ΔTJ, o ciclo, a duração do ciclo térmico também é importante, né? E aqui tem mais um coeficiente, com o coeficiente de Fichte, né? Essa temperatura de junção aqui está em Kelvin. Na verdade, ela vai depender da unidade da constante de Boltzmann. Como a constante de Boltzmann é dada em Kelvin, né? Então essa temperatura de junção ela tem que estar em Kelvin também. Por fim, não vou apresentar agora dois modelos dos mais conhecidos, na verdade, modelos de vida útil de semicondutores. O primeiro é o modelo de Sherman. Esse modelo é conhecido também como o modelo da Semicron, porque esse Sherman trabalhava na Semicron, ou trabalha ainda, não sei se ele ainda está lá. É um modelo até recente, um modelo de 2014, e ele é um modelo específico para um determinado part number de um módulo da Semicron. Era um módulo de 1200 volts, era um módulo específico, ele é o solder free, né? Ele é livre de solda. O contato que é feito é através de uma síntese de prata, e os bond wires são bond wires específicos de 300 micrômetros de diâmetro. Então é um part number específico, é exclusivo, tá? Então pegaram esse part number, ensaiaram eles, fizeram diversos testes acelerados nele e obteram esse modelo. Este é um modelo que ele representa, né? Ele possui a influência da variação do delta de temperatura, o termo de Arrhenius, e aqui já começa a aparecer algumas outras coisas. Primeiro, esse AR ele significa o aspect ratio. Ele é, na verdade, uma relação entre a altura e o comprimento do bond wire. Nós vamos dar uma olhada numa figura que vai ficar bem claro esse aspect ratio. E nós temos um termo aqui também que ele relaciona o tempo do ciclo térmico, o período do ciclo térmico. Perceba que no modelo anterior, de Norris-Landsberg, aí ele trabalhava com uma frequência do ciclo, aqui a gente começa a trabalhar agora com o período, né, que é o inverso da frequência. E tem um cara muito interessante que que faz esse modelo ser muito utilizado, que é esse termo FD. Esse termo FD é um fator de diodo. Na verdade, a única coisa que esse FD serve é para dizer se esse número de ciclos até a falha a gente está calculando para o IGBT ou para o diodo. Se a gente utiliza esse FD igual a 1, então é para IGBT ou para MOSFET, né? Mas lembrando que esse modelo aqui ele foi ensaiado para um módulo de IGBT. E se esse FD é igual a 0,6204, significa que esse número de ciclos até a falha é para o diodo. Então, é um dos poucos modelos que existe na literatura que permite a gente fazer uma análise de vida útil do diodo de roda livre, que está ali em antiparalelo com o IGBT, né? Então, esse é um modelo muito utilizado. E aqui a gente consegue ver uma tabela, né, com esses parâmetros, para o parâmetro do fator de tecnologia, do alfa, do beta 0, beta 1, do gama. E aqui a gente consegue ver os intervalos de onde o TJ foi ensaiado, intervalos do aspect ratio, quais são os valores típicos que eles foram ensaiados, tempo da ciclagem. Então, isso aqui é o que eu falei, que a gente muitas vezes não pode extrapolar essas condições experimentais, porque esse modelo foi levantado e ele é válido dentro dessas condições. Obviamente, por exemplo, essas variações de temperatura de junção aqui elas são muito altas. Muitas aplicações semicondutores não vão experimentar essa variação. Então, a gente precisa extrapolar esses parâmetros, né? E infelizmente, por falta de informação, a gente tem que utilizar isso porque não temos outro modelo, outra forma de fazer. Perceba que o AR é essa relação aqui do bond wire, tá vendo? O bond wire é soldado aqui e aqui. Então ele tem um comprimento entre esses dois pontos de solda, que é chamado de bond fit, né? Ou pé do fio, onde ele é bond foot, né? Onde ele é soldado, e essa altura aqui da curvatura. O que a gente consegue perceber é o seguinte: quanto maior
for essa altura, ou seja, quanto maior for o aspect ratio, mais difícil é para esse pé levantar. Faça um teste. Peguem os dois dedos da sua mão, o polegar e o indicador, e coloquem na palma da sua mão ou de uma superfície. Com eles um pouco mais alto, tentem levantar um dos dedos. Vocês vão ver que tem uma certa dificuldade. Agora, abra mais um pouco a palma da sua mão e tente repetir o teste. Você vai ver que é um pouco mais fácil. Você precisa de uma força um pouco menor para levantar. É só um exemplo simples, né? Mas a gente consegue perceber claramente que quanto maior essa altura, maior o AR. Né? E aí vocês devem me perguntar, então por que a gente não faz um AR muito alto? Tem aspectos construtivos envolvidos aí no meio. Né? O chip vai ficar um pouco maior, a altura dele. Então, tem um valor ótimo aqui que envolve a construção e a confiabilidade desse carro. Bom, o último modelo de vida útil que eu vou apresentar é um dos mais difundidos, é o modelo que tem mais citações na biblioteca do I3E, por exemplo, de artigos, e é o modelo de Bayer, que também é conhecido na literatura como CIP 08, que faz uma referência ao congresso que ele foi publicado, né, em 2008. Este modelo ele fez um ensaio de mais de 150 componentes de diferentes especificações, todos da Infineon. Então a gente consegue ver até uma certa... O outro modelo era da Semicron e esse modelo é da Infineon, mas na verdade só porque os part numbers que foram ensaiados eles são da Infineon. E por ele ter ensaiado modelos, part numbers, de diferentes especificações de corrente, de tensão, então ele carrega essas informações no seu modelo. Então perceba aqui que o número de ciclos até a falha vai ter o termo do ΔTJ, o termo do TJM. Perceba aqui que ele englobou aqui no meio a constante de Boltzmann com a energia de ativação, né, e transformou só em um beta aqui. Esse TJM ele ainda tem que estar em Kelvin. Tem o T1, que é o tempo do período do ciclo térmico, né? E aqui eu vou ter informações do IB, que é a corrente por bond foot. Então, dentro de um chip, nós vamos ter vários bond wires e cada bond wire pode ter um ou mais pé, né? Um ou mais bond foot. Então, aqui a gente tem que pegar a corrente por bond foot. A tensão de bloqueio, que está relacionado com a área de chip, né? Maiores tensões de bloqueio vão ter maiores áreas de chip, e o diâmetro do bond wire, que está de certa forma relacionado com a corrente que esse bond wire consegue suportar. Temos aqui uma tabela com todos esses parâmetros e as condições experimentais, tá? Lembrando que informando que este V, que é a tensão de bloqueio, o valor que a gente utiliza dela é dividido por 100. Então, se o GBT, o módulo, tiver uma tensão de bloqueio de 600 volts, nós vamos utilizar o valor 6. Se tiver 1.200, vamos utilizar o valor 12 e assim sucessivamente, até 3.300 volts, que é onde é o part number de maior tensão de bloqueio que esse cara foi ensaiado. Aqui a gente consegue ver a informação do bond fit, né, que seriam os pés do bond wire. Então, nesse chip aqui, a gente consegue perceber, por exemplo, que aqui eu tenho um bond wire que só tem uma solda, tá vendo? Daqui ele vem para cá. E aqui embaixo a gente tem um bond wire com duas soldas, dois bond fits, né? E tem um aqui e um aqui. Então esse chip aqui, o amarelado, que é o chip do IGBT, ele é como se fosse uma fonte de corrente, né? Então se eu tenho duas soldagens nele, eu estou basicamente dobrando a corrente que vai passar pelo meu bond wire. Então quando eu vou utilizar esse valor do IB aqui, é a corrente por bond wire. Então eu tenho que dividir pelo número de bond wires e pelo número de bond fits, né? Claramente, essa é uma informação que não é muito fornecida, a gente não consegue essa informação pelo fabricante, nem desse bond wire e nem do aspect ratio do modelo da Semicron, no modelo anterior. São informações de construção do chip, então os fabricantes muitas vezes eles mantêm essa informação sigilosa, e se você tentar abrir o seu componente para obter esse valor, você pode acabar até danificando ele. Mas, por exemplo, em componentes discretos, que a corrente vai aí de 20 amperes até 75, 120 amperes, o normal é que a gente tenha 1, 2 ou 4 bond wires por IGBT, né? Isso em componentes discretos.
E esses bond wires eles podem ter uma ou duas soldas no chip. Então, a corrente por bond fit, a gente precisa dividir por 1, por 2, por 4 ou por 8. Lembrando que essa corrente aqui não é a corrente instantânea, né, atual, que o bond wire conduz. Essa corrente é a corrente de especificação, porque vai estar relacionada com a geometria do material, com a grossura do bond wire, com a sua resistência. Então, é uma informação do aspecto construtivo dele, né? Tá, beleza. Então, basicamente, existem dois modelos, o modelo de bond wire, o modelo de Bayer e o modelo da Semicron, de Sherman, né? E aí eu pergunto, para o mesmo part number, sobre as mesmas condições, o número de ciclos até a falha desses dois modelos tem que dar a mesma coisa? Eu gostaria que vocês refletissem, né? Na verdade, antes de eu apresentar a resposta para vocês, a conclusão é que eles não necessariamente têm que apresentar o mesmo valor, uma vez que eles foram modelos feitos com testes diferentes, em part numbers diferentes, em componentes diferentes, de fabricantes diferentes. Então, não é interessante comparar modelos da Semicron com modelos de Bayer, mas você pode, normalmente é feito, você pode, se você tem um part number da Infineon e você quer utilizar o modelo da Semicron dele, você pode utilizá-lo, é um modelo disponível na literatura, só que você precisa comparar condições de operação para este mesmo modelo, né? Assim da mesma forma com o modelo de Bayer. Vamos supor então uma condição de ensaio que foi informada aqui embaixo. Temperatura de junção média em 100 graus, delta de temperatura de junção em 80 graus e o T1 em 10 segundos, né? Essas condições são condições que estão dentro das especificações onde os testes foram realizados, né? Então não estou extrapolando valores. E aqui, nesse gráfico, eu apresento o número de ciclos até a falha. E aqui no eixo X, eu tenho um valor percentual que varia de 0 a 100%, onde o 0% é o valor mínimo, tanto do diâmetro do bond wire, quanto do aspect ratio. Lembrando que diâmetro do bond wire eu utilizo no modelo de Bayer. Eu tenho aqui o diâmetro do bond wire, que varia de 75 micrômetros a 500 micrômetros. E o aspect ratio varia de 0,19 a 0,42. Então, é como se esse zero aqui ele representasse os 75 micrômetros para o modelo de Bayer e o 0,19 do aspect ratio para o modelo da Semicron. E esse 100% representa o 500 micrômetros para o modelo de Bayer ou o 0,19 para o modelo da Semicron. Por que eu estou fazendo esse gráfico para essas condições, né? Porque são os únicos graus de liberdade que eu não tenho informação. Eu não sei dizer qual que o valor correto que eu devo utilizar, porque eu não abri o módulo, porque eu não tenho informação construtiva daquele bond wire. Então, eu estou variando ele para ver o comportamento do número de ciclos até a falha. O que a gente consegue perceber claramente que à medida que a gente aumenta o aspect ratio, né, como eu falei com vocês, a gente está aumentando a altura daquela voltinha, né, do bond wire, então a gente tem maiores números de ciclo até a falha. Se o número de ciclos até a falha aumenta, significa que o meu componente vai durar mais, ele vai suportar mais ciclos até falhar. E aqui, da mesma forma, né, à medida que o meu bond wire, o diâmetro do meu bond wire, ele aumenta, o meu número de ciclos até a falha diminui. A priori, vocês podem achar isso estranho. Pô, se a largura, né, a seção transversal do bond wire está aumentando, a resistência elétrica está diminuindo, né? Então, porque isso significa que ele suporta mais corrente, as perdas vão ser menores. Por que esse número de ciclos até a falha está caindo? Isso aqui, pessoal, você tem que lembrar que isso aqui está muito relacionado com a especificação de corrente do dispositivo. Essa informação do diâmetro, ela não está desacoplada da informação da corrente. Então, se eu tento comparar um diâmetro menor com um diâmetro maior, aquele cabo do diâmetro maior, ele foi feito para suportar uma corrente maior, ele tem uma área soldada na placa um pouco maior, né, o que vai dificultar o lift-off dele. Então, são informações que não estão desacopladas.
Mas o que eu quero mostrar nesse gráfico aqui é que dentro dessas condições de ensaio, e esses 3 gráficos aqui são 3 condições diferentes, né, do modelo de Bayer. Eu tenho um para 4 bond wires e 2 bond fits, ou seja, eu estou dividindo a corrente nominal por 8. 2 bond wires e 2 bond fits, então eu estou dividindo a corrente por 4. E um bond wire e um bond foot, estou dividindo a corrente por 1 só. O valor especificado da corrente, né? Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que existem condições do diâmetro do bond wire e do aspect ratio que eles podem retornar o mesmo valor, né? Mas isso é muito específico, depende muito do par dinâmico que eu estou analisando. Mas, quando eu pego condições de ensaio que estão fora daquele range de que o teste acelerado foi realizado, os modelos começam a dar valores extremamente diferentes, né? Aqui eu estou pegando uma aplicação específica, por exemplo, de um inversor fotovoltaico, que tem uma temperatura de junção ali na casa de 100 graus, ele vai ciclar 10 graus para cima, 10 graus para baixo, numa frequência, né, num ciclo aí de 1 sobre metade da frequência da rede elétrica. 1 sobre a frequência de 60 Hz, né, ele vai ciclar metade, porque isso aqui é o tempo de aquecimento do ciclo, né? Então ele aquece durante o meio ciclo, outro meio ciclo ele resfria. Então, pessoal, isso aqui é uma condição real, né? Então, se eu quiser fazer análise de vida útil de inversores fotovoltaicos, de um semicondutor instalado no inversor, eu vou precisar ensaiar essa condição. Os modelos não agregam, né? não incorporam essa variação dentro do seu range do teste, mas eu preciso extrapolar, né? Eu não tenho outra informação para fazer. E quando eu faço isso, eu percebo que o modelo de Bayer e o modelo da Semicon já dão valores totalmente distorcidos. Mais uma vez, para essa mesma condição aqui, você pode utilizar o modelo da Semicron ou você pode utilizar o modelo de Bayer, desde que você compare sempre a mesma coisa. É muito interessante, pessoal, que vocês tenham em mente que muitas análises de vida útil que a gente faz, a gente não está interessado em prever assertivamente quanto tempo aquele componente irá durar. Até porque vão existir vários componentes no nosso inversor que a gente não está avaliando a vida útil. Vão existir outros mecanismos de falha que não estão sendo considerados. Tem as falhas prematuras, tem as falhas randômicas. O que a gente faz aqui, muitas vezes, é uma análise comparativa entre 2 ou mais condições de operação para ver o que acontece com a vida útil diante dessas condições. Então, né, tenham sempre em mente que extrapolar parâmetros é sempre uma tarefa complicada. Não estou dizendo que não deve ser feita, mas sim que deve tomar um certo cuidado. Por fim, todos esses modelos anteriores que eu apresentei são modelos de vida útil para bond wires, porque em muitas aplicações, quando a gente tem um delta de temperatura principalmente mais baixo, na ordem de 20, 30 graus, é o bond wire que vai ser o mecanismo mais frágil. Mas existem certas aplicações, quando eu tenho um delta de temperatura muito elevado, por exemplo, em próprias aplicações de tração, como eu mostrei para vocês, ou lançamentos de projéteis, trens, lançamento de trens também. Então vão ter aplicações, circuit breakers também, interruptores de circuitos. Então, dependendo de aplicação onde eu tenho um delta de TJ muito elevado, a junção de solda é o mecanismo que vai falhar mais primeiro do que o bond wire, né? Então, para isso existe um modelozinho. Existem outros modelos de vida útil, mas esse aqui é um dos mais utilizados. Modelo de vida útil que calcula também o número de ciclos até a falha, mas ele leva em consideração aqui aspectos geométricos da estrutura interna da solda, como, por exemplo, o comprimento lateral da junção, o fator de ductibilidade da solda, a grossura da camada de solda, a diferença entre os coeficientes térmicos das camadas superiores e inferiores da junção, que é o que vai provocar esse desgaste, né? Como eles têm coeficientes diferentes, eles vão dilatar de formas diferentes durante o ciclo. Isso que causa o estresse mecânico, né? O estresse térmico faz eles dilatarem de forma diferente e essa dilatação e compressão de forma assincronizada que vai provocar o estresse mecânico, né? Que vai levar à fadiga na solda. Então, esse é um modelo bem utilizado, muito bem conhecido na literatura.
Bom, pessoal, com isso chegamos ao final da primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na parte 2.